10 alimentos para soltar o seu intestino. Se você anda com o intestino preguiçoso, o intestino preso, isso é um grande problema para o seu emagrecimento. Primeiro porque você não vai perder barriga, né? Tudo que a gente come fica onde? Preso justamente dentro da nossa barriga. Então imagina só, você comendo hoje, todo dia, fazendo 4, 5 refeições no dia e não conseguindo mandar embora essa comida que você comeu, né? Esses restos alimentares. Aí amanhã você come de novo 4, 5 refeições no dia e de novo você não consegue mandar embora. Às vezes você vai no banheiro 1, 2 vezes na semana. Tudo que você comeu naquela semana está justamente preso na sua barriga. Então, se o seu intestino não funcionar, se você não soltar esse intestino, você não vai perder barriga. Outro ponto importante é que se o seu intestino estiver preguiçoso, preso, você tá mais inflamada. E um organismo, um corpo mais inflamado não acelera o metabolismo, não ajuda na queima de gordura, logo não vai te ajudar a emagrecer. Quando você começar a incluir um desses 10 alimentos, na verdade você pode muito bem incluir uns 5, 6 desses alimentos que eu vou falar agora, só que distribuídos nas suas refeições, você vai perceber que o seu intestino vai dar uma soltada. Bom dia, Gil! Bom dia, que legal! A Gil tá falando dos Estados Unidos. Então, você vai começar a incluir esses alimentos nas suas refeições. Como eu vou te ensinar agora, eu vou te dar ideias de como você vai comer cada um deles para realmente ajudar o seu intestino. Você vai perceber que o seu intestino vai começar a funcionar melhor. Você pode ir no banheiro 2 vezes ao dia. Você vai começar a desinchar a barriga, desinflamar. Você vai ver os números na balança diminuindo, porque se tem uma coisa que impede de ver os números na balança diminuindo é o intestino preso, o intestino preguiçoso. Então, às vezes você tá aí seguindo o cardápio, seguindo a dieta bem bonitinha, né, se alimentando bem, só que o seu intestino, ele tá preso. E aí você se pesa e se frustra. Poxa, eu tô comendo tudo bonitinho, eu tô comendo tudo saudável, né? Tô fazendo refeições emagrecedoras e não tô perdendo peso. É claro, mesmo comendo saudável, o que você tá comendo tá ficando preso dentro de você, você não vai ver mesmo os números na balança diminuindo. E deixa eu te falar uma coisa, se você é louca por doce, se você sente mais vontade de doce, mais ansiedade, o seu intestino preso ele pode estar contribuindo com isso também. Olha a importância desse encontro de hoje. Gente, o nosso intestino, ele afeta muito na ansiedade, na vontade por doce. Então, se você soltar esse intestino e ele começar a funcionar melhor, além de você desinchar, perder peso, acelerar o metabolismo, você também vai perceber uma menor ansiedade e menos vontade de comer doce. Bom, já falei motivos suficientes, né, pra gente fazer seu intestino voltar a funcionar, né? Então, vamos fazer ele voltar a funcionar? Agora, o que é o intestino funcionando? Não é você ir no banheiro todo dia, sabia? Se você vai no banheiro um dia sim, um dia não, mas as suas fezes, o seu cocô, ele tá no formato de uma banana, já é um intestino que tá funcionando. Tá bom? Então pode ser que você vá um dia sim, um dia não, mas você tá fazendo o cocô bonitinho, formato de uma banana. Não sente dor ao evacuar. Não é aquele cocô aquelas fezes que machucam. Então o seu intestino tá funcionando. Ou você ir todo dia, 2 vezes no dia, mas as fezes bonitinhas. Não fezes amolecidas, não fezes em bolinhas duras, ressecadas. Aí realmente a gente tem um problema com o seu intestino, tá? Então vamos lá. Gente, 10 alimentos eu vou compartilhar aqui com você agora, que vão fazer, né, o seu intestino soltar mesmo. Só que eles só vão funcionar se você também estiver consumindo água durante o dia. Então, antes de eu falar os 10 alimentos, eu já quero te orientar que se você não bebe água o suficiente, e eu já vou te falar o cálculo de água que você tem que fazer para tomar no dia, se você não consumir essa água o suficiente, o seu intestino não vai soltar, mesmo comendo esses 10 alimentos. Então, você vai fazer agora, a primeira coisa que você vai fazer é o cálculo de 35 vezes o seu peso. Então, você vai pegar, na calculadora, você vai colocar 35, vai multiplicar, fazer vezes o quanto você pesa. O resultado que der aí na sua calculadora é a quantidade de água que o seu corpo precisa por dia. Então, você vai começar a focar em beber essa quantidade de água por dia. Se não conseguir chegar nessa meta, que às vezes dá uma quantidade muito grande, você vai tentar chegar o mais próximo possível dela. Porque todos esses alimentos, eles precisam da água para ajudar a fazer o seu intestino funcionar. Se você comer esses alimentos e não beber a água, o seu intestino não vai ter efeito nenhum.
e aí nunca vai funcionar mesmo, certo? Então lembre-se, água, tá bom? Certo? Então vamos lá. 10 alimentos então para soltar o seu intestino. Já compartilha essa live com quem anda com o intestino preso que você conhece, que vai ajudar também. O primeiro alimento, meninas, é um alimento perfeito para comer no almoço. Se você quer emagrecer, eu recomendo que você coma ele no almoço. Tenta cuidar para não comer muito no jantar, porque pode ser um alimento que possa te estufar um pouquinho. Então eu recomendo você comer esse alimento no almoço. Por que esse alimento ajuda tanto a fazer o intestino funcionar? E eu vou te falar para comer ele. Porque ele é rico em fibra. E ele tem uma fibra que ele aumenta o conteúdo de cocô, o conteúdo de fezes dentro de você. Então, pensa que o seu cocô, gente, ele é tipo um bolo, tá? Ele é um bolo. Sabe bolo que você faz? Bolo mesmo? Você coloca lá farinha, você coloca água e aí fica a massa bonita, não é? O leite, enfim, fica a massa bonita. Lá dentro do nosso intestino, a gente também tem que fazer isso. A gente tem que colocar um conteúdo, a gente tem que colocar água pro bolo ficar bonitinho, pro cocô ficar bonitinho, conseguir evacuar sem ser mole, sem ser duro e ressecado. Entendeu? Entendeu a importância da água? E esse alimento ajuda a fazer esse bolo ficar bonitinho e o seu cocô sair como o formato de uma banana, sem te machucar, sem te inflamar e te prejudicar, que é o próprio feijão. Então você pode comer uma concha, anota aí, ó, uma concha de feijão todos os dias na hora do almoço, que não vai te prejudicar. Na verdade, vai ajudar a fazer o seu intestino funcionar e vai te ajudar a emagrecer. Então, se você costuma comer arroz branco só na hora do almoço, coloque junto com esse arroz uma concha de feijão. Uma concha pequena, média, não grande, né? Para não exagerar no carboidrato, porque o feijão ele é um carboidrato. Mas uma concha de feijão todos os dias no seu almoço não vai te prejudicar, vai te ajudar a emagrecer. E de quebra, esse feijão, ainda pela presença da fibra, também vai ajudar na sua saciedade. Então, quem costuma almoçar, por exemplo, só um arroz branco com uma carne, tende a ficar com fome mais cedo, ou tem que comer muito mais arroz para ficar saciada. Quando a pessoa diminui um pouquinho do arroz e coloca um pouco de feijão junto, ela tende a ficar saciada por mais tempo, fazer o intestino funcionar e emagrecer. Então, uma concha de feijão na hora do almoço. Claro, eu falei que você pode comer todo dia. Se você não quiser comer todo dia, não tem problema, você vai variando com os outros alimentos que eu vou te falando aqui, tá bom? Mas eu tô falando que você pode comer todo dia porque tem gente que tem medo do feijão. Acha que feijão engorda porque é carboidrato e não pode comer. E isso não tem nada a ver. Você pode comer feijão sem problema nenhum. Segundo alimento que vai te ajudar muito a fazer o intestino funcionar é um alimento que alguns profissionais, infelizmente, demonizam. Porque ele é calórico, porque tem gordura e e tudo aquilo que, né, você já deve ter ouvido falar. Esse alimento, gente, ele sim tem um pouco mais de caloria, ele sim tem gordura na composição, só que as calorias presentes nesse alimento são calorias vindas de nutriente. Nutriente que vai ajudar o seu fígado a detoxificar, nutriente que vai ajudar o seu intestino a funcionar, nutriente que vai ajudar o seu colesterol a diminuir, nutriente que vai ajudar na sua saciedade. Então tem alguns profissionais que comparam esse alimento, por exemplo, com bolachas. O tanto de bolacha que você pode comer no lugar desse alimento. Só que se você pegar uma bolacha, ela não tem nutriente que vai ajudar o seu fígado no detox. Ela não tem nutriente que vai te ajudar na saciedade, entende? Então você tá trocando as calorias de um alimento que vai te ajudar a emagrecer pelas calorias de um alimento que não vai te ajudar a emagrecer. E eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque não faz sentido. É o tipo de profissional que só foca na caloria, mas não foca na saúde do ser humano, na saúde da pessoa que tá do outro lado. Então, eu vou trocar esse alimento que ajuda a baixar meu colesterol e vou começar a comer as bolachas que aumentam o meu colesterol. Como que eu vou melhorar minha saúde e emagrecer assim? Nunca, entende? Então a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente vê por aí em relação à caloria, porque não é tudo igual. Eu posso ter 100 calorias de 2 alimentos totalmente diferentes, bolacha e esse alimento que eu vou falar, mas são calorias que vão me ajudar de forma diferente. Uma me inflama, me faz reter líquido, aumenta minha fome, enquanto a outra desinflama, ajuda meu intestino a funcionar e me emagrece. Entende como caloria não é tudo igual? Tem gente fazendo aí dieta, cardápio hipocalórico, né? Com baixa caloria e não tá emagrecendo. Tá inflamada, tá com mais fome, tá com mais compulsão, tá com mais ansiedade. É porque as calorias vindas desse cardápio
são calorias que fazem você ficar justamente assim, com o metabolismo travado, com mais inflamado e por aí vai. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Esse segundo alimento que vai fazer o seu intestino funcionar, eu recomendo que você coma ele no café da manhã e no jantar, ou só no café da manhã ou só no jantar, é o abacate. Você sabia que o abacate, ele tem mais fibra na composição do que o próprio mamão? Tem gente aí, nossa, eu como mamão, Nutri, meu intestino não funciona. Mas o mamão, ele não tem tanta fibra assim, gente. O abacate, ele tem 7 vezes mais fibra na composição do que o mamão. Então, se você trocar aquele meio mamão papaya que você come no café da manhã por 2 colheres de sopa de abacate, você vai estar fazendo uma excelente troca que vai ajudar muito o seu intestino a funcionar. E como eu falei, o abacate, ele, por ser rico em gordura boa também, ele também ajuda a baixar colesterol, desinflamar. O abacate é um dos melhores alimentos para quem quer fazer um detox. Ele detoxifica o fígado demais mesmo. Ele ajuda muito na saciedade. Então não é só o intestino. Ele vai te ajudar de diversas formas no emagrecimento. E como eu falei, né? Tem profissionais falando por aí que o abacate, evite o abacate, que ele é muito calórico, né? Falam também do azeite de oliva, é muita caloria. Meu Deus, mas é caloria que vai te ajudar. Então a pessoa compara um abacate com um pacote salgadinho. Mas será que vai te ajudar o abacate ou o salgadinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que as minhas alunas, elas emagrecem, e eu mesma, depois que eu entendi tudo isso que eu ensino hoje no Mais Magra, elas emagrecem comendo mais do que comiam antes. Sabe? E não é à toa. Como que elas emagrecem? Como que... Tem aluna que fala assim pra mim, Nutri, sabe o que eu tô mais chocada? É que eu tô comendo mais do que eu comia antes. Porque antes o foco era só em caloria. Aí comia bolachinha lá, fit, bolachinha de água e sal. Aí aquilo não saciava. Aí ficava com fome logo depois. Agora não. Agora come um prato de comida, faz uma refeição emagrecedora legal, come bolo, come ovo, come iogurte, come, sabe? Pode sair da rotina. Por quê? Porque tudo que tá no cardápio, tudo que elas estão comendo, está ativando o metabolismo. Então, quando saiu da rotina, comer um pouco a mais, o metabolismo dá conta de queimar. Não fica estocando como gordura. Então, essa é a diferença quando você realmente come alimentos que vão te ajudar a emagrecer, ou quando você come alimentos que só fica ali olhando caloria e por aí vai. E ó, eu não tô te julgando, tá, meninas? Porque assim, eu já fiz isso, ó. Quando eu fazia dieta para emagrecer, antes de aprender as refeições emagrecedoras e entender que existe uma combinação de alimentos que a gente pode fazer, onde a gente pode comer mais, onde a gente pode comer as coisas que a gente gosta, gente, eu ia no mercado e olhava a caloria, entendeu? Eu ia lá naquela prateleira dos produtos fit, zero, e o que tinha menos caloria era o que eu levava pra casa. Eu lembro de uma vez que eu fui ver iogurte, né, pra comer, e eu não gostava do iogurte natural. E aí eu tava lá sempre olhando as calorias dos iogurtes que tinha lá de sabor. E até que chegou no mercado lá da minha cidade, era um mercadinho pequenininho, né? E do nada chegou uma linha nova de iogurte. E aí eu vi o iogurte, gente, com 57 calorias. E eu pensei, meu Deus, tô feita na vida, né? O iogurte com menos caloria que eu já vi. O que adiantava? Eu comia aquele iogurte, um gosto assim estranho, de adoçante mesmo, né? E cheio de adoçante, cheio de corante, cheio de conservante. Então, assim, nada que realmente me fizesse acelerar o metabolismo. Por isso que qualquer coisinha que quando eu comia um pouquinho a mais, bum, engordava. Por isso que eu me sentia inflamada. Por isso que eu tinha uma dificuldade de emagrecer mesmo comendo pouco. Então, olha a importância realmente da gente cuidar com o que a gente está colocando no cardápio, com o que a gente está colocando na nossa dieta. Eu vejo mulheres indo em nutricionistas e saindo de lá com uma lista de alimentos zero, fit que tem que comprar, diet, light. Pra que isso? Pra que isso? Então, no Mais Magra, por exemplo, que é o meu programa, você come comida que você tem em casa, comida de verdade. Mas você segue o cardápio respeitando as combinações das refeições emagrecedoras. Então, você quer comer o pão branco no café da manhã? Não quer comer pão integral? Beleza, mas vamos colocar esse pão que você gosta, que você quer comer, na combinação da refeição emagrecedora, sabe? Então, no Mais Magra a gente tem 12 cardápios. Cada cardápio você pode substituir os alimentos que você quiser, que você tiver no momento, que não tem problema. Só substituir da forma correta.
tá bom? Se você quiser saber mais como funciona o Mais Magra, você pode comentar aqui eu quero, que depois eu te envio uma mensagem no direct te explicando, tá bom? Vamos lá pro terceiro alimento? O terceiro alimento que ajuda muito a fazer o seu intestino funcionar é um alimento que eu não fico um dia sem comer ele, gente. Eu não fico um dia sem comer esse alimento, porque ele ajuda muito o intestino a funcionar e ele ajuda muito na saciedade, que é a aveia. Só que eu não como a aveia. Célia, Lu, vocês que estão comentando aqui eu quero, vocês que estão aqui no TikTok, vão lá pro meu Instagram, @NutriDaraScarton. Vai lá pro meu Instagram e comenta lá, porque aqui eu não consigo enviar pra vocês no direct, tá? Vai lá e já aproveita e me segue lá, que lá eu consigo postar muito mais dicas pra vocês, tá bom? Vão lá pro meu Instagram. Boa. Gente, só que eu não como aveia assim, tipo, sem graça, sem gosto. Eu faço muito preparações com aveia. Então, por exemplo, aqui no meu Instagram, quem tá no TikTok vai pro meu Instagram, tem receitinhas de pizza com aveia, tem receita de bolo de laranja com aveia, tem receita de bolo de granola que tem aveia também. Então, a gente usa a aveia tanto no formato de farinha, quanto farelo, quanto em flocos para fazer receitas. E não comer aveia assim, sem gosto, sem graça, porque senão você realmente não vai querer mais comer aveia. Então, por exemplo, você pode fazer uma panquequinha, você pode fazer bolo de frigideira. Lá no Mais Magra a gente tem várias receitas emagrecedoras, cookies de frigideira, bolo de chocolate de frigideira, que tem aveia na composição. Então, a aveia, ela também vai ajudar muito o seu intestino funcionar, juntamente com a água, que nem eu falei no início desse encontro. Não adianta você ficar consumindo esses alimentos e não estiver consumindo água. Ela é muito importante para fazer o seu intestino funcionar, certo? Então, mas faça preparações com aveia. Você pode comer aveia quantas vezes você quiser no dia. Então, quer comer no café da manhã, almoço, lanche, jantar? Pode comer. Eu vou falar pra você o que eu recomendo. Coma no café da manhã, coma no lanche da tarde. Coloque aí no seu café da manhã 2 colheres de sopa de aveia e no seu lanche da tarde 2 colheres de sopa de aveia. Você vai comer de uma forma prazerosa, você vai comer de uma forma diferente, não vai ficar só colocando aveia aí no café da manhã e colocando aveia no lanche da tarde porque vai enjoar. E se você quer emagrecer, manter o peso depois, você tem que seguir um processo de emagrecimento prazeroso. Se você seguir um processo de emagrecimento sem graça, comendo comida que enjoa, comendo comida sem gosto, você vai desistir na primeira semana. Então não dá pra ser assim. Comece um processo de emagrecimento onde você consiga comer as comidas que você gosta, consiga comer as comidas que você tem em casa, pra não desistir, pra poder chegar no peso que você quer. Senão, toda dieta que você começar, você vai desistir sempre. E não é que você não tem foco. Tem gente que fala, ai, Dara, o meu problema é falta de foco, é falta de persistência. Será? Será que é falta de foco ou será que é porque você está querendo seguir algo que não é viável para você? Você quer seguir algo onde no café da manhã você tem que comer lá o mamão e aveia e ovo cozido na água. E o seu marido lá comendo um pãozinho bem gostoso com manteiga e tal. Claro que você não vai ter foco para aguentar isso por muito tempo. Você quer comer o pão que o seu marido também está comendo. Agora, se você começar um processo onde você possa encaixar na sua dieta, no seu cardápio esse pão, mas saiba como encaixar da forma correta, fica um processo muito mais tranquilo. Você leva por mais tempo, você chega no peso que você quer e depois é muito mais fácil de você manter o peso também. E não voltar a engordar tudo de novo, né? Porque volta a comer o que gosta, volta a engordar. Então tem que tomar cuidado com isso. No Mais Magra, como eu falei, que é o meu programa, você consegue encaixar qualquer alimento no seu cardápio, na sua dieta, só cuidando, claro, para encaixar da forma certa na refeição emagrecedora, para esse alimento não te engordar e sim te ajudar a emagrecer, tá bom? Quarto alimento, então, que ajuda o seu intestino a soltar é um alimento que você pode substituir o feijão que eu falei antes, que é o grão de bico. Então você pode variar. Eu não sei se você tem o hábito de comer grão de bico. Aqui no Brasil é muito mais difícil, né? A gente encaixar o grão de bico na alimentação. Normalmente é feijão e por aí vai. Mas o grão de bico, ele também tem bastante fibra na composição. E o legal no processo de emagrecimento é que o grão de bico tem mais proteína do que o feijão. Ou seja, ajuda mais o seu metabolismo do que o feijão. Então, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, assim, na segunda você come o feijão. Na terça você come grão de bico.
Na quarta você come feijão, na quinta você come, sabe? Vai variando, entendeu? O grão de bico você pode comer tanto na forma que nem como você prepara o feijão, quanto você pode fazer salada de grão de bico, você pode fazer aquela pastinha que a gente chama de hummus, né? Que é uma pasta onde você bate o grão de bico com azeite de oliva e tal. Então o grão de bico, ele é maravilhoso. Eu já fiz até, com o grão de bico, eu já fiz até torta salgada, quiche. Com a massinha, eu bati o grão de bico no processador. Eu não lembro, gente, a receita que eu usei, mas eu vou pesquisar e depois eu vejo se eu até faço pra vocês e faço o vídeo e posto. Mas é assim, ó, a base do quiche, da quiche, é o grão de bico. E aí leva no forno, fica bem crocante. Aí depois recheia, né, a torta com o que quiser. Então o grão de bico, ele é um excelente alimento que você pode usar também. O que também dá pra fazer, se você não tem o hábito de comer o próprio grão de bico, dá pra você comprar na loja natural a farinha de grão de bico. Você já viu? Farinha de... E não é caro, tá, gente? Não é caro essa farinha. Então, você vai lá na loja natural, não tem no mercado, nunca vi, pelo menos nos mercados que eu vou, nunca vi farinha de grão de bico, mas a gente encontra a granel nas lojas naturais. Então, você pode comprar essa farinha de grão de bico. E o que você vai fazer com ela? Você vai fazer receitas. Então, por exemplo, no café da manhã, você costuma fazer uma tapioca. Vamos trocar por uma panqueca feita, por exemplo, com um ovo, uma colher de aveia, que eu falei que ajuda a soltar o seu intestino, e uma colher de farinha de grão de bico. Olha só, gente, que legal. Você trocou uma tapioca que não ajuda em nada o seu intestino funcionar por uma panqueca com 2 tipos de farinhas que vão ajudar o seu intestino a funcionar e muito mais proteica. Claro, você pode rechear ela com o que você quiser daí, mas tá entendendo como umas pequenas mudanças vão fazer diferença no seu intestino e no seu emagrecimento? Agora, às vezes você pensa numa mudança só num dia, né? Mas imagina a diferença dessa mudança ao longo da semana. Gente, imagina a diferença dessa mudança ao longo do mês, ao longo do ano. Então, são coisas que você pode fazer. Eu só vou pedir para você tomar cuidado com a farinha de grão de bico, com um detalhe. Ela é uma farinha um pouco mais pesada, no sentido de, quando você for fazer receita de forma, bolo, pão, tome cuidado para não usar muito, não faça uma receita só com grão de bico, porque justamente por ser rica em proteína, não vai ficar uma receita fofinha. E o gosto é um pouquinho mais forte. Não é o old forte, mas é um pouquinho mais forte. Então, só tome cuidado para não usar muito dessa farinha, tá? Aquele grão de bico que vem em lata é bom? O que eu vou te dizer? Ele não é ruim. A maioria, você tem que olhar sempre os ingredientes. Tem alguns que tem açúcar na composição, então você tem que tomar cuidado. Ele não é ruim, porque a maioria tem só grão de bico e tal. Mas ele acaba tendo um pouco mais de sódio. Justamente porque ele tem que conservar lá dentro daquela lata. Então, a indústria acaba colocando um pouquinho mais de sódio na composição. Eu vou pedir para você fazer o quê? Quando você for comprar esse grão de bico em lata, veja os ingredientes para não ter açúcar na composição, não ter muito aditivo químico. E antes de consumir, dá uma lavada nesse grão de bico em água corrente, tá? E aí depois você pode consumir. Gente, agora que eu lembrei, sabe uma receita que eu adoro de grão de bico? Salgadinho de grão de bico. Você já fez? Já ouviu falar? Você cozinha o grão de bico na panela, tá? Cozinha ele, mas não muito, um pouquinho, assim, pra ele não se quebrar. Você escorre a água desse grão de bico e você coloca numa forma. Coloca azeite de oliva, páprica picante, sal e leva a assar no forno. Só isso, tá? O grão de bico, ele vai ficar tipo com... Nossa, me deu água na boca. Ele vai ficar tipo com uma casquinha ao redor. Vai ficar salgadinho mesmo, juro pra você. E ele dura muito tempo, então você pode levar no lanche da tarde pra comer. Nossa, se você fizer isso, você vai amar. Agora eu lembrei. Gente, acho que eu vou fazer, tá? Vou no mercado amanhã, eu vou comprar o grão de bico pra fazer. Você pode comer no lanche da tarde. Proteico, bastante fibra, vai te ajudar no processo de emagrecimento. É uma delícia. Nossa, agora que eu lembrei dessa receita, mas ó, que eu não faço. Então, o grão de bico também é um alimento que você pode usar, que vai ajudar a soltar o seu intestino, junto com o quê? Com a água. Não esqueça disso. Quinto alimento que ajuda a fazer o seu intestino soltar e, como consequência, emagrecer, é a batata doce. A batata doce,
ela tem mais fibra na composição do que a batata inglesa. Por isso que a gente fala que a batata doce pode te ajudar mais no emagrecimento. Essa fibra presente na batata doce é que vai te ajudar na saciedade e vai te ajudar a fazer o intestino funcionar. Você também pode usar a batata doce de diversas formas. Escondidinho, né? Você amassa a batata doce, faz aí uma camada de batata, uma camada de carne, queijo, batata de novo. Você pode fazer... Que nem no Mais Magra a gente tem receitas de pãezinhos de batata doce, esfirra de batata doce que vai na composição, pão de batata doce. Então tem várias receitinhas que a gente também pode usar a batata doce. Você pode fazer nhoque com batata doce, pode apenas fazer chips de batata doce. Então dá pra você usar de diversas formas a batata doce. Não fique sempre presa naquela coisa batata doce e ovo. Batata doce e frango, porque você vai enjoar. Então não tem necessidade de você comer sempre do mesmo jeito. Varie a sua alimentação para você não enjoar e sentir prazer naquilo que você tá comendo, certo? Eu gosto também de fazer a batata doce com carne no forno, sabe? Fica uma delícia. Nutri, batata doce me dá gases. Você tem que cuidar com a quantidade que você tá comendo. Tá? Quantidade. Gente, todos os alimentos que eu tô falando aqui pra você, você tem que cuidar com 2 pontos. Quantidade que você tá comendo e comer esse alimento dentro da refeição emagrecedora. Então não adianta você agora, por exemplo, vou pegar e vou comer a batata doce agora no meio da manhã. Não tá formando uma refeição emagrecedora. Logo, não vai te ajudar a emagrecer. Então, tomem cuidado com esse detalhe, tá? Mingau de aveia, pode comer. Você vai comer aveia como você quiser, tá? Só tem que cuidar, porque o mingau de aveia é só carboidrato. Então, você tem que incluir na refeição emagrecedora. Pra te ajudar a emagrecer. O que você acha daquele whey emagrecedor? Não sei que whey emagrecedor você tá falando. Whey emagrecedor? Ai, gente, hoje em dia inventam cada coisa, né? Tomem cuidado, tá? Só digo isso. Sexto alimento que vai ajudar a soltar o seu intestino é um alimento que também tem aveia na composição, que é a granola. A granola, gente, ela é feita basicamente com aveia em flocos, né? Aí tem lá umas sementes de chia, linhaça, papapá, gergelim, um mel para dar um docinho ou melado. E castanha, nozes, às vezes você encontra, uva passa. Então essa mistura, ela também ajuda a fazer o seu intestino funcionar. A única coisa que eu peço para você tomar muito cuidado quando for comprar granola é com a quantidade de açúcar que essa granola tem. Então você às vezes vai lá no supermercado, você encontra uma variedade de granola, né? Meninas, a maioria que a gente encontra no supermercado é cheia de adoçante. E tem um adoçante chamado maltodextrina, sucralose, sacarose. São 3 tipos de adoçantes que aumentam muito a nossa ansiedade. Então eu tô lá comprando granola, comendo granola, que tá aumentando minha ansiedade, minha vontade de comer. Então só tem que tomar cuidado na hora de escolher a granola. Mas ela é mais um alimento que dá pra gente comer. Eu recomendo você incluir a granola, 1 colher de sopa, tá? Enquanto a aveia você pode comer 2, que não tem problema, porque não tem açúcar, né, na composição. A granola a gente tem que tomar mais cuidado, então não recomendo passar de 1 colher de sopa na refeição. Você pode comer no lanche da tarde, fazer um iogurte diferente com granola, com uma fruta, né? Não tem problema nenhum. Você pode encaixar ela também vai ajudar a soltar o seu intestino. 7º alimento que vai ajudar a soltar o seu intestino é o famoso psyllium. Você já deve ter ouvido falar, né, dos benefícios do psyllium. O psyllium, ele cria um gel lá dentro do nosso intestino que facilita a passagem do seu cocô, das fezes lá pelo seu intestino. Então, vai ajudar o seu intestino a funcionar também, só que você tem que consumir água junto. Então, não esqueça de beber água, a quantidade de água que eu te ensinei, o cálculo que eu te ensinei no início desse encontro. Então, se você não pegou, depois desse encontro vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Assista desde o início para pegar o cálculo de água que você tem que fazer para tomar durante o dia, para que esses alimentos tenham um efeito realmente para soltar o seu intestino. 8º alimento é um alimento que eu amo usar em receita. E eu aprendi com a minha mãe, eu nem usava tanto esse alimento, tá? Eu amo usar ele em receita de bolo, de pão. Fica um gostinho assim, gente, de pão não, de biscoito. Fica um gostinho maravilhoso. E ainda ajuda o intestino a soltar, que é a farinha de coco.
A farinha de coco, meninas, tem muita fibra na composição. Muita, muita, muita mesmo. E ajuda, então, como eu falei, juntamente com a água, ajuda o seu intestino a funcionar. A minha mãe, ela faz uma receita. Ela criou, né? Ela inventou uma receita de biscoito sem glúten e sem lactose. Aí toda vez que eu vou lá na casa dela visitar ela mora mais longe, né? A gente mora longe. Então eu vou, tipo, uma vez a cada 2 meses visitar ela. Gente, toda vez que eu vou lá, a gente faz uma fornada, assim, desses biscoitos e eu trago pra casa. Aí eu deixo na geladeira, dura assim, ó, meses, tá? E ela usa farinha de coco. Meninas, esse biscoito, ele fica crocante, ele fica gostoso, gostoso. Depois eu posto nos meus stories pra vocês verem. Eu ainda tenho aqui, vou comer até no meu lanche da manhã. Ele é muito gostoso, sacia muito. E a gente até brinca aqui em casa, eu e o Rafa, que quando come esse biscoito, o intestino funciona que é uma beleza. Então, assim, é maravilhoso. E a farinha de coco faz toda a diferença nesse biscoito, porque além de ter fibra, ela também dá um gostinho maravilhoso. Tem até uma receita de bolo de coco que eu postei aqui no meu Instagram, que minha mãe fez quando ela estava aqui em casa, que é também muito deliciosa. Então, quando você usa farinha de coco, além de você deixar aquela receita mais gostosa, você também ajuda o seu intestino a funcionar. Então, depois dê uma olhadinha. Tem receita aqui no meu Instagram desse bolo que minha mãe fez, que foi com farinha de coco. Eu já postei... Bom dia, Lu! Eu já postei também nos meus stories a receita que tá no meu YouTube do biscoito esse da minha mãe. Nossa, gente, é muito bom mesmo. Então, a farinha de coco também vai ajudar o seu intestino a funcionar. Você pode usar essa farinha de coco, bolo, biscoito, panquequinha na frigideira, dá pra fazer. Deixa eu ver mais o que. Bolinho de frigideira, bolinho de caneca de micro-ondas. Mas eu usaria essa farinha de coco, bom dia, Bel. Eu usaria essa farinha de coco mais em preparações doces. Preparações salgadas acho que não combina muito, não. Ok? Nono alimento, então, penúltimo alimento, né, que ajuda a fazer o intestino funcionar, bom dia, Vivi, é a maçã. Só que a maçã tem que ser com casca. Se você comer a maçã sem casca, você vai tirar justamente a fibra que ajuda o seu intestino a funcionar. Então, se você comer a maçã com casca, vai ajudar a soltar o seu intestino. Se você tirar a casca da maçã, aí não vai ajudar tanto assim o seu intestino. Na casca da maçã, a gente tem uma fibra chamada pectina. Essa fibra é poderosa para ajudar no seu emagrecimento, porque ajuda a soltar o seu intestino e também ela fica lá no seu estômago gerando uma certa saciedade. Então tem que ser com casca, tá? Você pode comer a maçã natural, só que cuide, porque toda fruta é um carboidrato, então você não pode comer só uma maçã. Tem gente, tô comendo só uma fruta na hora do lanche, tô comendo só uma fruta no jantar. Não forma uma refeição emagrecedora, não vai ajudar o seu intestino, não vai ajudar o seu metabolismo. Então tem que tomar cuidado. Você pode comer a massa como? Você pode fazer bolinho, você pode fazer salada de fruta, você pode comer com iogurte, até o próprio chá de maçã, não sei se você já fez. Agora que eu tô grávida, eu tô tendo que optar por chá de fruta, né? Então, eu tô fazendo bastante chá de maçã e também tem fibra. No chá, como a gente ferve a maçã com a casca, essa pectina na casca, ela passa pra água, pro chá. Então, tomando esse chá de maçã também ajuda muito a fazer o intestino funcionar. Na saciedade e tudo mais. Fora que é uma delícia o chá de maçã. Então, você pode usar também a maçã com casca, que vai ajudar a soltar o seu intestino. E o 10º alimento é mais uma fruta, que também ajuda a soltar o seu intestino, que é a própria laranja. Só que, assim como a maçã você tem que comer com casca, a laranja você tem que comer com bagaço. Então, não faça que nem a minha avó. Gente, a minha avó, eu falo pra ela a vida toda, não joga fora o bagaço. Coma o bagaço. Você acha que ela me escuta? Não me escuta. Eu olho pro lado, ela tá lá, jogando fora o bagaço. Mas enfim, a laranja, o bagaço da laranja, tá? Aquela parte branca ao redor da laranja é rica em fibra. É aquilo que vai ajudar o seu intestino a funcionar. Então você pode comer a laranja como sobremesa, na hora do almoço, na hora do jantar. Só quando você for comer uma fruta como sobremesa, depois de uma refeição, você tem que cuidar com a quantidade dos outros carboidratos da refeição. Então, por exemplo, quando você come uma laranja, você está comendo um carboidrato.
Aí você comeu no almoço arroz, feijão, também é carboidrato. Então você tem que cuidar para ter um equilíbrio nesses carboidratos, para não passar da refeição emagrecedora. Mas, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. No Mais Magra, que eu tava falando para vocês, que é o meu programa de emagrecimento, os 12 cardápios no Mais Magra, que lá no Mais Magra você recebe um cardápio por semana, cada cardápio, a base é a combinação da refeição emagrecedora. E o legal disso é porque, se você tá lá no cardápio, por exemplo, que você quer comer, tá lá o arroz e feijão, né? Só que hoje é quinta-feira e você tá afim de comer um macarrão, ou sei lá, teve macarrão na sua casa e você não sabia. Você pode substituir esse arroz e feijão, que é um carboidrato, pelo macarrão. Entende? Você vai lá na lista de substituição do Mais Magra e você sabe quanto de macarrão substitui o arroz e feijão, por exemplo. Então, é muito mais tranquilo você seguir um cardápio assim, onde você consegue encaixar a comida que você tem em casa, a comida que você gosta, a comida que você tem no momento, né? Até esses dias me mandaram perguntando, Nutri, eu vou entrar no Mais Magra, só me tira uma dúvida. Eu posso comer a comida que minha família come? Porque aqui em casa é pão branco, não é integral. Aqui em casa é arroz, feijão, mandioca, aipim, né? Polenta. Eu falei, pode. Você só vai encaixar na refeição emagrecedora. E por que 12 cardápios, né, gente, no Mais Magra? Por que não é um cardápio? Primeiro porque você vai enjoar. Imagina você receber um cardápio. Quanto tempo você vai seguir aquele cardápio? Você vai enjoar da comida. Segundo, porque se você fizer sempre a mesma coisa, o seu metabolismo acostuma. Quem nunca começou uma dieta, começou a emagrecer e chegou uma hora que mesmo comendo a mesma coisa, mesmo fazendo a mesma coisa, travou no emagrecimento. O nosso metabolismo, ele acostuma muito fácil com as coisas. Então, se você fizer a mesma coisa por muito tempo, você até emagrece no começo. Mas chega um momento que você para de perder peso, o seu metabolismo trava e não gera mais efeito. Às vezes você até engorda fazendo a mesma coisa que antes te emagrecia. Então, esse é o intuito. No Mais Magra, cada cardápio tem uma estratégia diferente para seguir. Tem cardápio de desinflamação, tem cardápio mais... Deixa eu ver aqui. Tem cardápio específico para perder barriga, que nem agora essa semana já vai ser liberado para as meninas o cardápio para perder barriga. Então, cada semana é um cardápio com um objetivo diferente. Cardápio para detoxificar e por aí vai. Com o intuito de realmente dar uma sacudida no seu metabolismo e fazer ele ficar ativo o tempo todo. Para que a perda de peso seja constante. Isso vai te motivando e vai fazer você chegar no peso que você quer, tá? Então, se você quiser fazer parte do Mais Magra, você pode comentar aqui, eu quero que eu te envio no direct os detalhes, como funciona, enfim, tiro as suas dúvidas, se você tiver dúvida também sobre o Mais Magra, e te mostro como você pode fazer parte, tá bom? Gente, então busquem ajuda se vocês estiverem tendo alguma dificuldade com emagrecimento. Não fiquem aí tentando, sabe aquela coisa... eu vou seguir uma coisa aqui, vou seguir outra coisa aí. Nada melhor do que seguir um passo a passo de alguém que realmente você confie, que você realmente, como é que eu vou dizer, foi com a cara, sabe? Foi com a cara do método também. Às vezes você, vou seguir aqui um profissional e daí esse profissional fala pra você cortar o carboidrato, mas você gosta de comer. Esse profissional fala que você tem que comer o iogurte zero, mas você não gosta. Então você também tem que ver o método que aquela pessoa segue e coloque a sua saúde como prioridade. Tem muita gente indo em médico e saindo de lá com receita de medicamento para emagrecer. Será que isso vai realmente te trazer um benefício para o longo prazo? Não vai, não vai. Você pode emagrecer, mas vai voltar a engordar depois. E aí, será que vai te ajudar? Então, gente, levem em consideração a saúde de vocês e pensem que essa vai ser a última vez que você vai emagrecer. É assim que você tem que pensar, porque senão você sempre tá aí tentando emagrecer, emagrece, volta a engordar, emagrece, volta a engordar, porque tá buscando métodos errados, tá? Então tome cuidado com isso, tá bom? Eu vou mandar pra você no direct, tá? Como funciona o Mais Magra. Meninas, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, lembrem de deixar a curtida aqui, clicar no coraçãozinho. Dessa forma, a plataforma entrega esse conteúdo para mais pessoas que estão querendo emagrecer. Se você conhece alguém que está com o intestino preso, está sofrendo com isso, compartilhe. Tem uma flecha aqui que você consegue compartilhar esse conteúdo. Compartilha lá no grupo da família, no grupo das amigas, porque a mulherada sofre com o intestino preso e esse encontro pode ajudar elas também. Certo? Um beijão, uma boa quinta-feira e amanhã a gente se vê aqui no próximo encontro. Beijo, meninas!